bem, pessoal, dando sequência à nossa resolução, não é, da aula de análise de dados, análise exploratória de dados, nós vamos estar resolvendo uma questão que diz o seguinte, veja. A distribuição dos salários de 300 funcionários em R$ 1.000 de determinada carreira profissional em um órgão público está representada pelo histograma abaixo. Então, veja bem, ele diz para a gente que são 300 funcionários que esse histograma está representando 300 funcionários. E a distribuição dos salários é de em R$ 1.000. A gente observa isso aqui no eixo, não é? X. Você tem essa indicação aqui no eixo X. Muito bem. No eixo vertical estão assinaladas as respectivas densidades de frequência de 1 para 1.000, né? Ou seja, densidade de frequência aqui no eixo vertical, né? Se ele me dá a densidade de frequência, provavelmente eu vou ter que usar a proporcionalidade da frequência relativa de cada intervalo de classe para a área, né, ocupada por cada coluna de cada intervalo nesse histograma, já que as amplitudes não são iguais, né? Se eu tenho densidade, é porque as amplitudes não são iguais. Consequentemente, ele não me apresenta a frequência, né? A frequência relativa nós vamos descobrir. Muito bem. E ele diz, define-se densidade de frequência de um intervalo como sendo o quociente, né? O quociente, ou seja, a divisão da respectiva frequência relativa, que é o que a gente vai ter que calcular, né, pessoal? Está aqui, frequência relativa, nós vamos ter que calcular. Pela a amplitude correspondente do intervalo. Muito bem. Considerando todos os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, tem-se que a quantidade de funcionários que possuem salários... Então, veja, é isso aqui que nós vamos calcular. A quantidade de funcionários que estão nessa seguinte faixa aqui, nesse histograma, com salários maiores ou iguais a 5.000 e inferiores a 10.000. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com um intervalo, tá certo? Vamos chamar aqui esse intervalo de I, em que os nossos dados, que nós vamos focar neles, eles são maiores aqui do que 5.000, maiores ou iguais até o próprio 5.000 e menores que 10.000. Então, esse é o intervalo que nós vamos focar. E esse X que nós vamos encontrar aqui representa exatamente a quantidade, não é, de funcionários. É o que a gente está querendo calcular. Então, essa é a interpretação aqui do enunciado. Muito bem, vamos lá. Vamos representar aqui no histograma esse intervalo. Nós temos, então, maiores ou iguais que 5.000. Então, nós temos que o 5.000 entra aqui. Temos que esse intervalo ele vai ser menor que 10, né? Menor que 10, isso significa que o próprio 10 ele não entra, né? Então, esse é o intervalo que nós vamos estar fazendo a nossa análise. Vamos chamar, então, pessoal, o seguinte. Essa amplitude, aqui nós temos, vamos calcular aqui essa primeira amplitude, tá? E essa outra segunda amplitude, que é as duas que nós vamos trabalhar com elas aqui. Por isso nós vamos estar chamando uma de H1, né? Essa amplitude H1, para quem não lembra, não é como se calcula a amplitude, não é? A amplitude é o valor máximo, amplitude de classe nesse caso, não é? Vai ser o valor máximo, o limite superior, menos, né, o limite inferior. Vou colocar aqui do lado, então amplitude de classe vai ser o limite máximo, menos o limite mínimo. Muito bem. Ou ainda você pode,
pensar assim como o ponto final menos o ponto inicial também, no caso de intervalo. No caso de amplitude, não é amplitude de cada classe. Muito bem, tá aí. Essa nossa primeira amplitude, ela vale 3, né? Quando você faz aqui de 8 até 5, nós temos 3, porque desse intervalo de 5 até 10, ele é composto de dois intervalos, de 5 até 8 e de 8, não é? Até intervalo aberto de 10, ou seja, o 8 está contido nesse intervalo. Mas para efeitos de amplitude, nós vamos calcular duas amplitudes, já que a amplitude vai servir para a gente determinar a área, não é? A área de superfície aqui dessas duas colunas, que é o que a gente vai calcular. E a partir vamos apresentar a frequência relativa dessa área. Então veja, a segunda amplitude que nós estamos aqui chamamos de amplitude 2, nós temos 10 menos 8 que vai nos dar então 2. Né? Muito bem. Agora que nós já temos as duas amplitudes, nós vamos então calcular a frequência relativa. Como a gente já disse, né? A frequência relativa, vamos representá-la dessa forma, ela pode ser calculada pela densidade, não é? Pela densidade de classe vezes a amplitude de classe. Então, é isso também que você viu lá no enunciado, o quociente da divisão da respectiva frequência pela correspondente amplitude, né? Está escrito aqui, do intervalo. Muito bem, foi essa formulazinha que eu desenhei aqui. Nós já temos aqui as nossas duas amplitudes, né? A primeira amplitude, nós calculamos essa amplitude aqui a partir do intervalo fechado em 5 e fechado também em 8, não é? Nessa amplitude nós calculamos ela e ela deu 3. E a nossa segunda amplitude, que foi fechado em 8 e aberto aqui em 10. Essa nossa segunda amplitude aqui, ela deu 2. Pronto, já temos as duas amplitudes. Vamos calcular então a frequência relativa da nossa primeira classe, né? Da nossa, vamos chamar aqui de classe 1. Nós vamos ter então a densidade correspondente a esse intervalo dessa classe ou dessa coluna, não é? Vezes a amplitude também correspondente dessa classe. Então nós temos que esse valor será. Aí você vem aqui, ó, importante, não é? Agora você usar o gráfico para poder você entender. Nós temos que a densidade para o intervalo de 5 a 8 é exatamente 0,15. Muito bem. Então, para fazer esse cálculo, nós temos o seguinte. Nós temos 0,15 vezes a amplitude 1, que nós já calculamos ela, que ela vale 3 aqui, não é? Então, 0,15 vezes 3, o que nos dá, então, 0,45. Para representar isso em porcentagem, 0,45, né? A gente multiplica por 100, então obtemos esse resultado em porcentagem, que é 45%. Ou seja, acabamos de descobrir que a frequência relativa é de 45%. Então vamos colocar aqui só para ficar registrado.
E agora, o que nós vamos fazer é a mesma coisa, né, vamos descobrir a frequência relativa da nossa segunda classe, ou da nossa segunda colunazinha ali, ou seja, do intervalo fechado em 8, intervalo aberto em 10. Nós temos a densidade correspondente a esse intervalo multiplicado pela amplitude 2, nesse caso, né, que é a amplitude desse intervalo também. Então, nós temos o seguinte, veja. A amplitude desse aqui, a densidade, aliás, é de 0,05. Sendo assim, nós temos que a densidade 0,05 vezes a amplitude, que é 2, nós vamos ter, então, 0,1, né? E 0,1 a gente vai transformar isso aqui em porcentagem, né? Quando a gente multiplica isso por 100, nós temos, então, 10%. Pronto, já temos as duas frequências relativas que nós queríamos. Aqui, então, é 10%. E o que nós vamos fazer agora, né, é somar, fazer o somatório. Né? O que nós estamos procurando é a quantidade de funcionários que estão nesse intervalo. Então, a gente já viu, né? Eu vou aqui só copiar. Né? A gente já viu que o intervalo é exatamente esse aqui. E nós vamos, então, observar o seguinte, que esse intervalo, né, ele pode ser representado, no caso agora eu vou trabalhar com as frequências relativas que eu calculei, as frequências relativas concernentes a esse intervalo aqui. Nós temos a frequência relativa da primeira classe mais a frequência relativa da segunda classe. Isso nos dá exatamente 45% mais 10%. Então, nós vamos obter 55%. Então, isso significa dizer que 55% dos dados, né, do total, nesse caso, 55% do total dos dados, representa os funcionários que ganham entre 5 mil, de 5 mil até 10 mil, né? Ou inferior a 10 mil, que é o que a gente quer. Então, o que você vai fazer agora, para encerrar, é só calcular o quê? 55% do total de funcionários que nós temos lá no começo da questão. São 300 funcionários, né? Tá aqui. São 300 funcionários. Então, você vem e calcula aqui 55% de 300. E essa é uma continha bem simples, né, que a gente pode fazer aqui de uma maneira bem simples mesmo. Você pode fazer 55% pode ser representado por essa fração aqui, né, vezes 300. Ora, a gente pode cortar aqui os zeros. Então, o nosso cálculo se resume a você fazer 55 vezes 3, o que dá para a gente fazer um cálculo, uma continha aqui até de cabeça, não é? Então, 55 vezes 3, nós temos 50 vezes 3, 150, 5 vezes 3, 15. A resposta, então, seria 165 dos 300 funcionários, né, estão nessa faixa de salário aí, que ganham entre... ganham de 5 mil, né? De 5 mil até um salário inferior a 10 mil. Pronto, muito bem. Tá aí a resposta: 165 funcionários. Até a próxima questão.